tendo mais debandada do governo Bolsonaro. O MDB, partido que foi bastião do golpe de 2016 contra Dilma, o Michel Temer era o presidente do PMDB, era o vice da Dilma, deu golpe e tudo mais, partido do Eduardo Cunha, já deu prazo para a debandada total do governo Bolsonaro e para apoiar o Lula. O prazo é o final de março, começo de abril, ou seja, começou abril, o MDB pula do barco do governo Bolsonaro e vai para o barco do Lula, a não ser que a candidatura da Simone Tebet, que é senadora do MDB, chegue a 8% nas pesquisas. Aí, em vez de apoiar o Lula, eles vão pular do barco do Bolsonaro e todos vão apoiar a Simone Tebet. Eu, Thiago, acho... Eu não vou dizer que é difícil, eu vou dizer que é impossível a Simone Tebet chegar a 8% nas pesquisas até o final de março. Então, já está praticamente batido o martelo. No finalzinho de março, comecinho de abril, vários aliados do Bolsonaro vão se debandar e vão para o lado do Lula. A coisa vai ficar feia para o Bolsonaro, vai ser um estrago muito grande. Entre eles, tem um ex-aliado do Bolsonaro que era líder do governo Bolsonaro e está tentando se debandar para o lado do Lula. Só para você ver como o Lula estando em primeiro nas pesquisas, ele fica com a faca e com o queijo na mão para fazer a articulação que ele quiser, da maneira que ele quiser, nas regras que ele quiser, porque é ele quem é o líder nas pesquisas. E todo mundo está se debandando do Bolsonaro pro lado do Lula. Eu vou explicar isso aqui. O Bolsonaro está em desespero. Começaram a veicular ontem, na mídia, uma vidente falou que o Bolsonaro não vai chegar até o fim do mandato. Aí começaram vários analistas da mídia a falar, olha, tem uma chance do Bolsonaro não chegar ao fim do mandato, porque vai ser tanta gente pulando do barco que o Bolsonaro vai ficar com o Brasil completamente ingovernável em abril e maio. Aí não se sabe como um presidente consegue aguentar 7 meses, um presidente que sempre está em confronto com todos como o Bolsonaro, vai conseguir aguentar 7 meses sem apoio nenhum. Ainda mais porque quanto mais próximo da eleição, mais esses que pulam do barco vão ter que começar a criticar e detonar o Bolsonaro e mostrar com ações que eles não são mais bolsonaristas. Eu vou explicar isso tudo. Mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, eu sou. Se você também é, inscreva-se aqui no canal e vamos juntos contra esse desgoverno maldito. Aqui no Plantão Brasil, olha, a oposição é feita quando? Comenta aí. Todos os dias. Aqui a gente vai pra cima deles sempre, também nas ruas. No final do vídeo eu vou mostrar o nosso carro de som em São Bernardo do Campo denunciando o Bolsonaro, denunciando que ele é o culpado por toda essa desgraça que está acontecendo no Brasil. E a próxima desgraça, que parece uma tragédia anunciada, é a nova variante da Covid, que está chegando, está aumentando o número de casos no Brasil, apesar do governo não mostrar isso oficialmente, e que pega as crianças. E o Bolsonaro aí adiando a vacinação das crianças, que já foi aprovada, a vacina já foi comprada, e ele não quer dar. Tá, agora vamos falar sobre o que está acontecendo com o MDB e o Bolsonaro, que é o assunto do vídeo. Olha só, o Lula teve uma reunião em outubro, no final de outubro, com vários líderes do MDB do Nordeste. Vamos lembrar uma coisa, muita gente não sabe isso, mas o MDB é um partido muito grande. O MDB, por exemplo, tinha lá no MDB o Requião, lá no Paraná. O Requião era um cara de esquerda, sempre foi ligado ao Lula, tudo mais, assim, aliado do Lula em vários momentos. Era um cara de esquerda e estava no MDB. O MDB tinha gente como Michel Temer, tem gente como Michel Temer, que é um cara de direita. O Michel Temer sempre foi assim com o Alckmin, com o Serra, com o Aécio, é assim com esse pessoal, com o Fernando Henrique, é um cara de direita, ele é completamente diferente do Requião. Tem no Nordeste, tem Renan Calheiros, aí tinha gente como o Romero Jucá, tem ainda, né? Romero Jucá, tem o Eunício da Cunha, tem muitos líderes regionais no MDB, muitos que estão na política há décadas e décadas, que têm visões políticas completamente diferentes, mas estavam no mesmo partido. Ok. Aí o que acontece? O MDB do Nordeste tem vários senadores golpistas, vários golpistas. O Lula se encontrou com vários deles no final de outubro. Alguns não puderam ir, mas mandaram representantes. Que tipo de representantes? Deputados federais, que são aliados, que são apadrinhados políticos por eles. Aí o que aconteceu? O Lula teve um encontro, e no encontro os senadores falavam, ó, Lula, a gente deu o golpe, a gente foi contra o governo Dilma, mas nós sempre fomos seu amigo. E o Lula falou, ó, esses senadores, eles participaram do golpe contra a Dilma, mas o que fez com que o golpe acontecesse foi uma decisão do Gilmar Mendes que não deixou o Lula se tornar ministro. Por quê? Eu vou te explicar. O Michel Temer deu uma entrevista até num Roda Viva, foi a primeira vez que ele usou a palavra golpe. Ele admitiu que foi golpe. Que ele falou, ó, quando o Lula não pôde se tornar ministro da Dilma, o Gilmar Mendes deu uma decisão dizendo que ele não podia ser ministro, ali o golpe se confirmou. Eu vou te explicar o que o Michel Temer quis dizer com aquela declaração. Vários deputados e senadores do MDB no Nordeste são amigos do Lula. Se o Lula fizesse parte do governo Dilma oficialmente como ministro, eles jamais votariam
contra, votariam num processo de impeachment contra a Dilma. E eles jamais mobilizariam contra a Dilma. Como o Lula não podia virar ministro, aquilo mostrou que a Lava Jato estava muito forte e eles não tinham problema nenhum em derrubar a Dilma, porque a Dilma não é o Lula. Eles não estavam ali golpeando o Lula, estavam golpeando a Dilma, então eles foram para cima. O Lula, que é um político habilidoso e hoje tem a faca e o queijo na mão, ele fala com todo mundo. E ele sabe que esse pessoal tem palanque e tem voto. Veja bem, se esse pessoal não tivesse voto, o Lula não ia precisar se encontrar com ele. Ele não vai se encontrar com um político que não tem voto nenhum. Eles têm muitos votos, principalmente no Nordeste. E eles dão palanque, não só para o Lula, mas para outros candidatos que o Lula vai apoiar. E aí, o Lula se encontrou com eles e atualmente o MDB é um partido muito dividido, mas o líder do governo, Bolsonaro, no Congresso é o Eduardo Gomes, que é do MDB. O líder do governo Bolsonaro no Senado era o Fernando Bezerra Coelho, do MDB. O Fernando Bezerra Coelho foi traído pelo Bolsonaro na votação para o TCU. Um senador ganhou uma vaga no TCU, tinha uma votação que seria ou o Fernando Bezerra Coelho, ou seria a Cátia Abreu, ou seria o Anastasia, que é senador de Minas Gerais. O que aconteceu? Aconteceu que o governo Bolsonaro começou a fazer a campanha primeiro para a Cátia Abreu, em determinado momento eles pararam e falaram, não, a Cátia Abreu não, e começaram a fazer campanha para a Anastasia, e deixaram de lado o Fernando Bezerra Coelho. Ele era líder do governo Bolsonaro, ele ficou irritadíssimo e saiu do governo, e veja bem, nas últimas 2-3 semanas eu mostrei vários vídeos aqui de esquemas do Fernando Bezerra Coelho com o Bolsolão. Mostrei vários, porque ele tinha acesso ao Bolsolão por ser líder do governo Bolsonaro. Ele saiu, e aí, senadores do MDB, durante as festas de fim de ano, começaram a conversar por WhatsApp, por telefone, e decidiram, olha, não tá dando com a Simone Tebet ela ser candidata à presidência. Por quê? Porque a gente vai gastar dinheiro na campanha dela, dinheiro do partido, de fundo partidário, ela não vai ganhar e a gente perde a chance de apoiar quem vai ganhar. Quem vai ganhar? Esse pessoal do MDB nunca fica do lado perdedor, eles sempre ficam do lado de quem ganha, já percebeu? Quem vai ganhar? O Lula. Então a gente tem que apoiar o Lula. Só que, pra gente apoiar o Lula, a gente não pode ter uma candidata à presidência. Então eles decidiram, o MDB no Nordeste tem maioria no partido, se eles pedirem uma convenção nacional, o que eles decidirem está decidido. Hoje, o grupo político do Michel Temer no MDB tem pouquíssima força dentro do partido. Os do Nordeste têm mais força. E aí o que acontece? Eles falaram, ó, se até o final de março, Simone Tebet, que é do Mato Grosso do Sul, se ela não chegar a 8% nas intenções de voto, nas pesquisas, a gente vai pedir uma convenção nacional e a gente vai determinar apoio ao Lula já no primeiro turno. Isso significa o quê? Significa que o líder do governo Bolsonaro no Congresso vai ter que sair, outros candidatos, outros deputados e senadores do MDB que têm cargo no governo Bolsonaro vão ter que deixar o governo Bolsonaro, vai ser uma debandada geral. Eu tô falando aqui do partido que até 2014 era o maior partido do Brasil, assim, em número de parlamentares, que é o MDB, que era o grande partido do Centrão. Hoje não é, mas no Senado tem 11 senadores, a maior bancada do Senado é a bancada do MDB. A terceira ou quarta maior bancada também da Câmara dos Deputados. Vai ser uma debandada geral. E veja bem, quando o MDB sai, tem um movimento que acontece que é conhecido no Centrão. O MDB sai, outros partidos vão junto. Porque o MDB, ele tem políticos que têm apadrinhados em outros partidos. Então, se um senador importante do MDB deixa o governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro perde ali também 2 ou 3 deputados federais que estão com ele e também saem do governo Bolsonaro. Se esse pessoal vira oposição, eles vão ser obrigados a ver a oposição, porque, veja bem, imagina o Fernando Bezerra Coelho, chega março, abril do ano que vem, ele fala, não, eu estou apoiando o Lula, ô Lula, vem cá, Lula, e tenta se encontrar com o Lula, e tenta falar que apoia o Lula. A população é tonta? Não é, obviamente a população não é tonta. Ele vai tentar reeleição ao Senado, só elege um. Em Pernambuco, se o Lula falar, ó, a candidata do PT é a Marília Reis, sai daqui, Fernando Bezerra Coelho, pronto, a Marília Reis ganha. E aí o PT ganha uma senadora e ele fica sem cargo. Ou ele vai ter que tentar ser deputado, quer dizer, sai de senador para deputado federal. Se ele quiser manter foro privilegiado, que muito político só quer saber de manter o foro. Ou seja, a situação tá difícil para esse pessoal porque eles vão ter que provar que são oposição. Para provar que é oposição não adianta falar mal. Ah, vai cuspir no prato em que comeu? Na hora de ganhar emenda tava bom, aí agora não precisa mais, agora o Lula é líder nas pesquisas. Não, vamos falar bem do Lula e falar mal do Bolsonaro. Não, a população não é tonta. Vão ter que provar com ações. É por isso que muita gente começou esse final de semana e olha, ninguém mais falava nisso. Ninguém, eu mesmo já não falava nisso. Tá todo mundo esperando a eleição de 2022. E aí nesse final de semana,
Passou Natal, dia 25, 26, começaram a falar novamente, olha, tem uma chance do Bolsonaro não acabar o governo. Eu falei, pô, estão deixando a gente sonhar, né? Estão deixando a gente sonhar. Eu nunca vi um presidente, há 1 ano do fim do mandato, sofrer impeachment ou cair por algum outro motivo. Porém, estão deixando a gente sonhar. E vamos lembrar, esse pessoal do MDB, eles não têm influência só na política, eles têm influência no poder judiciário, que a maior influência que eles têm, na verdade, é no poder judiciário. O Tribunal de Contas da União, STJ, STF são amigos de vários ministros e tem gente que fala, Thiago, oficialmente não são, mas quando o Gilmar Mendes se encontrava com o Michel Temer, quando esse pessoal do MDB falava, olha, tem um grande acordo nacional com o Supremo e com tudo, ficava clara a interferência que eles fazem em outros poderes e o poder que eles têm em várias esferas de Brasília, né? Isso, entre deputados federais, com deputados estaduais de vários estados, com alguns governadores, com muitos prefeitos e com pessoas do poder judiciário. Quer dizer, a coisa vai ficar bem mais feia para o Bolsonaro do que você pode imaginar, né? Não é apenas, olha, ele vai perder o apoio de 11 senadores e de 35 deputados. Não, ele vai perder muito o Bolsonaro. Aí os partidos que vão junto, veja bem, isso é um movimento de bandada. Quando acontece, outros partidos vão junto. Sabe por quê? Tem uma coisa, que é o pessoal do Centrão. Ninguém quer ficar do lado perdedor. Ninguém, porque se fica do lado perdedor, você perde a eleição e o cara não se reelege. Quando vai um partido grande como o MDB, é uma debandada muito grande. Eu vou te dar um exemplo. O Rodrigo Maia é do DEM. Saiu do DEM, foi pro PSD. Tá indo pro PSD. Tá, Rodrigo Maia é do PSD. O DEM virou União Brasil. O PSD é outro partido que tá indo pro lado do Lula. Só que o Rodrigo Maia tem muita influência no DEM, que virou União Brasil, que tava até pensando em apoiar o Moro, porém já falaram pro União Brasil melhor não apoiar o Moro, senão eles vão ter problemas. Tá, esse pessoal, influenciados pelo Rodrigo Maia, já pensam, peraí, a gente é de direita, o Lula é de esquerda, mas melhor a gente ficar longe do Bolsonaro do que ficar perto dele. Se tiver que escolher entre um dos dois, a gente escolhe o Lula. Tanto é que o Rodrigo Maia foi no jantar, o jantar promovido pelo grupo Prerrogativas, o grupo de advogados, que foi o jantar onde o Lula foi homenageado, aquele jantar que foi uma grande mega frente ampla começou a ser formada ali. Só para você ter ideia, essa mega frente ampla tá cada vez maior. Todo mundo quer participar, ninguém vai querer ficar do lado perdedor, porque essa mega frente ampla do Lula vai passar como um rolo compressor. Eu vou falar uma coisa, tem muita gente nas redes sociais, Twitter, vejo no Instagram também, até no YouTube, querendo ensinar o Lula a fazer política. Eu vou falar, o Lula tá na política há 40 anos. Se tem alguém que sabe articular e sabe fazer política, é estrategista, esse alguém é o Lula. Se o Lula quiser fulano, cicrano, beltrano como vice dele, simplesmente fala assim, ok Lula, você sabe melhor que eu. Por exemplo, só para você ter ideia, tem gente do MDB que tinha esperança do partido fazer o vice do Lula. Eles sabem que não dá mais por conta do que aconteceu em 2016, não tem como. Mas eles tinham essa esperança. Mas olha só para você ter ideia, estão plantando o vice pro Lula toda semana. Muita gente fala, mas se for o Alckmin não sei o quê, mas se for fulano, eu vejo aqui no canal que a campeã para vice do Lula, se fosse a gente aqui do canal que escolhesse, né, se fosse uma votação do canal, seria a Luísa Trajano. Todos os comentários eu vejo pessoal, a Luísa Trajano. Pois bem, mas quem escolhe é o Lula. Vamos ver qual articulação ele vai fazer, porque o Lula não tá pensando num vice para ganhar a eleição. A eleição, as pesquisas mostram que ele deve ganhar até no primeiro turno. Lula está pensando num vice para governar, para ele governar e fazer aquela grande frente ampla para o Brasil voltar a sorrir, para tirar novamente 40 milhões de pessoas da miséria, para voltar o Brasil a ter pleno emprego, para sair de novo do mapa da fome, e para isso ele vai precisar de maioria no Congresso. Então lembre-se, se você não quiser mais depender desse pessoal MDB, Centrão, tudo mais, vote. E não apenas você, convença seus familiares, seus amigos em conversas que você tenha, seja o chato da conversa e convença-os a votar em parlamentares de esquerda. Quando eu falo esquerda, são aqueles poucos partidos de esquerda. Não vem, mas esse cara ele é do MDB, ele é do PP, Partido Progressista, mas ele é de esquerda. Não é. Esquerda é PT, é o PCdoB, é o PSOL, alguns do PDT, alguns não são todos, alguns do PSB, essa é a esquerda, o resto não é, ponto, acabou. Pode até falar que são, mas não são. É isso, agora eu vou mostrar aqui o carro de som, lá em São Bernardo, denunciando o Bolsonaro. Se inscreva no canal Plantão Brasil, no YouTube. Meu Brasil, enquanto o povo
brasileiro sofre com a inflação, o desemprego, a fome. A família de Bolsonaro está cada vez mais rica, é só comprando mansões. Essas e outras notícias você vê aqui no YouTube, Plantão Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão, e o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Aqui um trecho lá em São Bernardo denunciando esse desgoverno maldito. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa Pix, PicPay, deixa as minhas outras redes sociais. Não se esqueça de comentar a sua opinião que eu vou lendo aí.